Vamos mergulhar nessa história. Tente imaginar a cena. Uma nação inteira vivendo sob o domínio de um império poderoso e todo mundo esperando por um rei. Mas não qualquer rei. Um rei forte, sabe? Com um exército, cavalos de guerra, um verdadeiro libertador. A expectativa estava lá no alto. A expectativa era toda sobre poder, uma demonstração de força que ia virar o jogo político. Só que a realidade, a realidade que chegou foi o oposto completo: humildade. Em vez de um cavalo de guerra imponente, o que aparece é um jumentinho. Nada de show, nada de aparência de poder. Foi um contraste que, com certeza, deixou todo mundo de queixo caído. E é exatamente aí que a gente chega no ponto central de toda essa análise. Esse rei foi totalmente inesperado. Porque o alvo dele não eram territórios, não era poder político, o alvo eram os corações. Ele não era o rei que o povo esperava, mas, como a fonte argumenta, ele é o rei que todo mundo, no fundo, precisa. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse rei que o povo tanto queria. A multidão recebe Jesus com uma empolgação que contagia. Eles pegam ramos de palmeiras, que na época era um símbolo fortíssimo de vitória, de nacionalismo, e começam a gritar Hosana. E Hosana não era um simples viva, era um grito de socorro, que significava literalmente salva-nos agora. Mas o que estava por trás desse grito? É aí que a coisa fica séria. Eles queriam, antes de tudo, se livrar do Império Romano. Queriam uma solução rápida, visível para os problemas do dia a dia. Um rei que resolvesse as questões de fora para dentro. Só que, com o foco todo nisso, eles acabaram ignorando completamente o problema principal, a condição do coração humano, que é a fonte que chama de pecado. E aqui está o perigo. Um perigo que não ficou lá atrás, mas que chega até os nossos dias. Quando a gente não entende qual é a nossa real necessidade, a gente acaba distorcendo quem Cristo é. A gente tenta moldar ele segundo as nossas vontades, querendo alguém que resolva nossos problemas temporários, em vez de um Salvador para nossa necessidade mais profunda e eterna. E aí, como é que Jesus responde para essa multidão, para toda essa expectativa torta? Não é com um discurso, não é com uma bronca, é com uma atitude, uma escolha simples, deliberada e, olha, totalmente desconcertante que disse tudo sem precisar de uma palavra. A escolha de entrar na cidade montado num jumentinho não foi um improviso, não foi vamos pegar esse aqui mesmo. Foi o cumprimento, nos mínimos detalhes, de uma profecia super antiga, lá do livro de Zacarias. Cada gesto estava comunicando uma mensagem. Esse não é só um homem, esse é o rei prometido, chegando exatamente como foi anunciado séculos atrás. Essa atitude, na prática, redefine o que significa ser um rei. Pensa bem, um cavalo era símbolo de guerra, de conquista, de poderio militar. Já o jumento era um animal do dia a dia, um bicho de paz, de serviço. Jesus estava ali, na frente de todo mundo, apresentando um novo modelo de realeza. Um reinado que não se baseia na força bruta, mas sim na paz, na mansidão e no serviço. E essa é a grande virada de chave, né? O verdadeiro rei não veio para se encaixar no que a gente espera. Ele não veio para caber nos nossos planos. A missão dele era muito mais radical. Era transformar o nosso coração. Agora a gente pode pensar, ok, a multidão não entendeu, mas e os discípulos? Os caras que andavam com ele o tempo todo, eles devem ter sacado tudo, né? Pois é, o texto revela algo bem surpreendente. Naquele momento, nem eles entenderam o que estava acontecendo. Este slide aqui mostra essa jornada de um jeito brilhante. Ali, no calor do momento, na entrada em Jerusalém, a compreensão era zero. Foi só depois de tudo, da crucificação, da ressurreição, só quando Jesus foi glorificado, é que eles olharam para trás, se lembraram da profecia e as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. A ficha caiu. E isso nos deixa uma lição valiosíssima sobre a fé. Deus está trabalhando, seguindo o plano dele, mesmo quando a gente não está entendendo absolutamente nada. A fé de verdade nem sempre vem com um manual de instruções. Muitas vezes a gente só entende o que Deus estava fazendo olhando pelo retrovisor, nunca no meio da confusão. E agora, a gente sai um pouco da história para trazer essa reflexão para perto. É o momento em que essa narrativa lá de Jerusalém bate à nossa porta e entra na nossa vida, com algumas perguntas bem diretas. A primeira pergunta vai direto ao ponto. Será que a busca é pelo Cristo real, aquele que veio para transformar vidas de dentro para fora, ou por um Cristo que a gente criou na nossa cabeça, um que só serve para resolver problemas imediatos e atender às nossas expectativas particulares? E isso já emenda na segunda questão.
como fica a fé quando Deus parece não agir da maneira que a gente esperava? Ela se mantém firme ou é uma fé que só existe quando o vento está a favor e os nossos pedidos estão sendo atendidos? A terceira pergunta toca no coração do que é ser um seguidor. A gente aceita a humildade de Cristo, porque um rei que se humilha e serve até a morte também exige uma coisa de nós: rendição total. Não dá para seguir um rei humilde com o coração cheio de orgulho. É uma coisa ou outra. E como um alerta final contra a superficialidade, a fonte nos lembra de um fato terrível, que chega a dar um arrepio. A mesmíssima multidão que hoje gritava Hosana, com os ramos nas mãos, em questão de dias estaria gritando Crucifica-o. Isso mostra que empolgação não é a mesma coisa que fé verdadeira. E popularidade definitivamente não é sinal de conversão. Aquele contraste que abriu a nossa conversa agora se projeta para o futuro. Sim, é verdade, o rei veio em humildade na primeira vez, montado num jumentinho. Mas a promessa é que ele vai voltar. E quando ele voltar, será em glória. Não mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso sobre tudo e todos. E isso nos deixa com a pergunta final, a mais importante de todas. A questão decisiva não é se ele vai voltar, mas se estamos preparados. A rendição a esse rei humilde já aconteceu? Antes que chegue o dia em que ele vai retornar em toda a sua glória? Fica aí a reflexão.